Jesus e sua luta contra o ego. Você acha que ele não precisou enfrentar o ego? Precisou sim, e se saiu bem, é claro. Antes de sua missão começar como Messias, Jesus ausentou-se por 40 dias num jejum intenso, sem comida e sem água no deserto. Lá, segundo os relatos bíblicos, ele enfrentou Satanás e foi tentado diversas vezes a ceder a certas vontades. Ele lidou com questões naturais da vida humana. Não vou contar o relato todo, mas vou resumir o sentido de cada uma das três principais tentações. Primeira, transformar as pedras em pães. O primeiro pedido de Satanás, figura simbólica que representa o mal. O que isso quer dizer? O pão é o alimento físico, e pela resposta de Jesus que foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, deduz-se que ele se referia aos anseios humanos, às necessidades físicas e carnais que temos na vida. O pão representa a busca pela matéria, e as palavras que saem da boca de Deus representam a busca pela parte espiritual. Satanás queria que Jesus comesse o pão. Sugeriu que ele fosse atrás de suas necessidades humanas em primazia, ao invés de ficar no deserto buscando encontrar-se consigo. O mesmo é dito a nós hoje pela nossa parte ego, ali representada pelo demônio. Para que aprender tudo isso? Para que se dedicar tanto à vontade do seu eu maior? Para que buscar tanto isso? E o seu corpo, a sua vida, como é que fica? Você precisa de carro, casa, dinheiro, namorados, namoradas, vida social. Não é assim a cobrança da cabeça? E Satanás apontou isso aqui certamente. Jesus, o seu corpo precisa de alimento. Largue essa busca interior e coma o pão. Transforme as pedras em pães e se alimente. Ou seja, pare de colocar a sua busca espiritual em primeiro plano e vá comer. O mesmo eu te diria no lugar do diabo. Pare de ler isso aqui e vá atrás de suas necessidades físicas, de suas ambições humanas. Afinal, você tem necessidades e precisa supri-las. Pare de estudar a espiritualidade em primeiro lugar e se dedicar a isso. Corra atrás das coisas dessa terra. Coma, farte-se, porque o seu corpo tem fome. Mas o que Jesus fez? Recusou-se. Retrucou dizendo que nem só dessas coisas o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção que ele disse o homem, não falou somente eu. O que quer dizer que vale para todos. Nem só da busca pelo pão, da matéria e da saciedade física nessa vida o homem deve viver. No nosso alimento necessário se incluem as palavras que saem da boca de Deus. Veja que lindo o ensinamento. O espírito precisa do alimento, e o mestre sabia que pouco adiantava o corpo estar saciado se a alma padece de fome. Maravilhoso isso. E as pessoas entendem assim ao lerem essa passagem bíblica? Não. Então, quando o ego jogar na sua cara as necessidades humanas e mandá-lo correr atrás delas, responda: eu não vivo apenas disso. Esse não é o alimento que verdadeiramente me sacia. O que me preenche são as palavras que saem da boca de Deus. Mais tarde, Jesus disse: eu sou o pão do céu, e aquele que de mim se alimentar jamais terá fome. É desse pão que precisamos comer, o do nosso Cristo interno. Só ele sacia como nenhum outro alimento ou satisfação terrena o fará. Qual a sua prioridade na vida? Alimentar a matéria ou o espírito? A de Jesus era a segunda. E você, que se diz ser o seu seguidor, antes de encher a boca para falar que o segue e que o tem como referência espiritual, pare e pense quais são as suas prioridades na vida. Segunda proposta do diabo, que Jesus se lançasse de cima do templo para que os anjos o segurassem nos braços. O que isso representa? Dúvida. Você não precisa pedir provas para ter certeza. Ela pode ser assumida independente disso. O ego quer provas físicas, ele quer ver para crer. Ou seja, se ele se lançar do templo e os anjos o pegarem, beleza, então Deus realmente está com ele. E se Jesus cedesse à tentação, o que aconteceria? Ele invalidaria uma das mais lindas frases que ensinou: se creres, verás a glória de Deus.
Se eu preciso de prova, automaticamente anulo a regra divina que me diz que, se eu quero ver, eu preciso crer. Jesus sabia disso e se recusou a testar as leis do Criador. Antes, ele escolheu alimentar a sua vida com a certeza que vinha de dentro. Aquele que é poderoso não precisa de evidências para se sentir pleno em sua própria fé. Isso me foi dito enquanto eu escrevi essa parte. E qual foi a resposta de Jesus nesse caso? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E traduzindo, não precisamos colocar as leis à prova. Quando decidimos crer de verdade, isso não é necessário. É o princípio do caminho do Criador deliberado. Sem cultivar essa regra, sem chance de superarmos o ego e despertar a nossa essência divina, assim como o Mestre fez. Quantas vezes queremos ver para crer? Quantas vezes exigimos provas da vida? Quando realmente seremos capazes de acreditar independente da realidade em volta? Quando realmente assumiremos uma postura de crer de maneira incondicional? É preciso conquistar isso se você deseja ser um com seu espírito. Terceira proposta do diabo: poder, ou a ilusão de tê-lo. Essa é a melhor parte. Satanás ofereceu toda a riqueza e domínio sobre o mundo em troca de um ato de adoração de Jesus a ele. Traduzindo, sujeite-se ao ego e conquistará o poder. Sirva ao ego e ganhe dominação. Seria a frase correta. Jesus sabia que dominar o mundo e ter todas as riquezas e reinos não representava possuir o poder. Isso apenas inflaria o seu ego. O mestre não queria nada com o ego. Como ele mesmo disse, estava aqui para tratar dos assuntos do Pai. Para que dominar o mundo? Para que ter tudo lá fora, dinheiro de monte, casas, mansões, fama, sucesso estupendo, se em troca disso tenha que me sujeitar ao ego? Jesus disse mais tarde: de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Era disso que ele estava falando. Ele não queria dominar e ganhar o mundo. Seu desejo era conquistar e gerenciar a si mesmo, porque é nessa conquista e êxito que possuímos tudo. O mestre sabia que era assim que as coisas funcionavam. O ego quer esse pseudo-poder, mas a alma deseja o verdadeiro poder. E ele está na posse de si mesmo e na liberdade do próprio ser. Isso é ter o poder. Ser famoso, rico ou delegar ordens são coisas externas que podem até ser muito boas, mas não dão poder a ninguém. O espírito, sim, confere todo o poder e preenchimento que precisamos. Você acha que ser o homem ou a mulher mais poderosa do mundo vai fazê-lo sentir-se realmente especial e feliz? Ilusão sua. Esse poder vem junto com um monte de cobrança, peso, pressão e até de perseguição. E o poder do espírito? Esse traz liberdade, amor, satisfação, felicidade, contentamento e realização. Jesus sabia disso e, ao invés de aceitar a proposta de possuir tudo isso, respondeu: afasta-se de mim, Satanás, pois está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás. E eu traduzo: somente ao nosso espírito nos sujeitaremos e a nada mais. E o mestre venceu o seu ego. Quando eu faço essas explicações, não quero dizer que ter poder social é ruim, que ser famoso e exercer domínio seja ruim. Não é isso. Eu acredito que é bom ter tudo isso como consequência da vida no preenchimento do espírito, mas é ruim fazer destas coisas o modo de preenchimento. Que essa ideia de poder não nos iluda a ponto de nos tornarmos seus adoradores. Compreendem? Resumindo, para vencer o ego, precisamos saciar a fome do espírito e não somente saciar a matéria. É necessário que criamos, sem nenhuma dúvida, a necessidade de prova. E terminando, é indispensável que nos submetamos ao nosso espírito e vivamos para satisfazê-lo e não aos impulsos do muito querer, que só nos leva num caminho de falsas compensações. Entendem o recado? O trecho bíblico citado nesse tópico você poderá ler no Evangelho de Mateus, capítulo 4.